O que provoca oscilação no dólar? Eu sou o economista Reinaldo Café e vou explicar esse mecanismo. Primeiro ponto, o Brasil adota o regime de câmbio flutuante. Isso quer dizer que, em tese, ele permite que o dólar flutue livremente. Quem quer demandar dólar, procura as casas de câmbio e aí tem um jogo de oferta e procura. Se houver muita demanda, a cotação sobe. Se houver baixa demanda ou alta oferta, a cotação cai. Muito bem. Só que há momentos em que o investidor, tanto brasileiro como estrangeiro, movimenta mais intensamente esse mercado do câmbio. Vamos pegar uma variável, taxa de juros. Bom, se o capital estrangeiro vem para o Brasil em busca, por exemplo, da renda fixa, comprar títulos do governo, ele vai ficar de olho no diferencial de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Então, vamos imaginar uma situação que nada mais interfira no modelo. Se a taxa de juros no Brasil cai, e é o que tem acontecido, e a taxa de juros dos Estados Unidos sobe ou se mantém, o diferencial de juros é favorável para os Estados Unidos. O que segura a taxa de juros nos Estados Unidos? O não cumprimento de meta de inflação. Então, por exemplo, saiu notícias de que a economia americana está aquecida. Qual que é a leitura? Bom, se a economia está aquecida, está gerando emprego, está gerando renda, vai aumentar o consumo. Se vai aumentar o consumo, os preços não cairão. Se os preços não cairão, o Banco Central norte-americano vai ter que manter taxa de juros alta. É o sinal para o investidor dizer, olha, considerando que a economia americana é a maior do mundo, eu prefiro correr menos riscos, já que o diferencial de juros para os Estados Unidos está positivo, eu vou aplicar meu recurso lá. E movimenta o câmbio. Obviamente que para esse movimento ele olha também onde está o dinheiro dele. Então, por exemplo, no caso brasileiro, a taxa de juros está em queda. Além disso, há uma preocupação com a questão fiscal, né? Que o governo não vai cumprir aquele objetivo de meta zero. Então, isso pode gerar inflação, dar uma turbulência interna. O que acontece? Esse capital estrangeiro sai daqui. Além disso, tem muito capital saindo do mercado acionário, pressiona a cotação do dólar. Em resumo, numa situação de equilíbrio, o dólar deveria ficar estável. Mas no caso brasileiro, você tem muitas variáveis que influenciam, inclusive políticas, que acabam mexendo com o ânimo dos investidores e eles podem demandar ou não. Por que eu falei no início que a nossa flutuação é em tese? Porque o Banco Central pode intervir nesse mercado se houver um desarranjo no câmbio. O que é um desarranjo? Uma subida abrupta. Então ele pode vender dólar no mercado à vista, ele pode lançar títulos com variação cambial, fazendo troca de títulos de Selic, que a gente chama de swap cambial, ele pode vender dólar a termo, não é entrega ele fisicamente, mas ele tem um prazo para entregar. Enfim, ele tem mecanismos que, de certa maneira, tenta fazer com que o dólar não oscile muito. E qual é a preocupação de um dólar, por exemplo, muito alto, não obstante favorecer as exportações brasileiras? É que muitos produtos são cotados em moeda estrangeira, principalmente as commodities, e aí você teria uma contaminação dos preços domésticos, além de encarecer os produtos importados. Isso faria com que a inflação subisse. Se a inflação subir, não pode reduzir a taxa de juros, enfim, você tem todo um mecanismo de proteção. Por isso que o Banco Central fica vigilante e, quando necessário, ele intervém nesse mercado. Espero que você tenha entendido um pouquinho essa lógica da taxa de câmbio, em específico a cotação do dólar. É isso.